Edileuza? Oi, que maravilha. Muito obrigada, parabéns pelo seu trabalho tão maravilhoso. Muito, 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 muito maravilhoso. Bom, a gente já tem algumas perguntas aí do público, mas o nosso grupo se esforçou em fazer um conjunto pequeno, são 3 questões só para iniciar o debate, mas eu passo a palavra para você, se você quiser tecer algum comentário antes de iniciar o nosso diálogo, a gente pode começar aqui a esquentar os tambores. Então vamos Não, lá. vamos esquentar os tambores. Bom, as cenas iniciais do filme nos remetem à experiência de memórias, né? De um tempo passado, mas também presente. Aquelas imagens nos convidam a mergulhar nas águas dos rios em nosso inconsciente. Embora o filme seja um curta-metragem, há um mergulho no tempo de Kairos, do tempo vivido. A experiência de assistir As Filhas de Lavadeiras nos permite mergulhar no tempo vivido por amores, lutas, dores e realizações. É assim que percebemos as personagens do seu filme, Edileuza. Mulheres presentes que corporificam vozes e imagens do passado, referenciadas em ancestralidades que inspiraram, sustentam e sustentaram a construção de sonhos e realizações em diversos campos da experiência humana. Eu gostaria de te pedir para contar para nós um pouco sobre a construção do roteiro e direção desse filme. Vou passar já para as outras 2 perguntas, ou você prefere que eu pergunte uma de cada vez? Como que você prefere? Fiquem à vontade. Eu não queria tomar muito tempo do público, então eu vou já fazer as outras 2 reflexões que eu gostaria de compartilhar. Michel de novo? Oi? Alguém falou comigo? Não, né? Bom, há referências muito fortes no filme. Eu vou citar aquelas que a gente conseguiu aprender, né? As cenas dos lençóis ao vento, né, do filme El Reflejo, de Everlane Moraes. É uma cineasta jovem cubana. Esse filme é de 2017. Encontrando com a narração que é feita pela Cristiane Sobral, uma escritora, né, e também professora, se eu não me engano, aqui da Universidade de Brasília, que vai narrar o texto, poemas de recordação e outros movimentos da escritora Conceição Evaristo. Para mim, esse encontro é um texto audiovisual, né, sobre as escrevivências, né, concebida pela Conceição. A cena é o encontro de gerações e também de nossa experiência indo-afro-latino-americana. É nessa perspectiva que o seu trabalho se insere naquilo que a gente se propõe no projeto de extensão, né? Pensar a produção artística latino-americana. E eu acho que nessa experiência, na sua trajetória que a gente compartilhou, né, parte dela com o público agora, dá para sentir perfeitamente todo esse entrelaçamento que vai constituindo a sua identidade e a sua forma de ver e construir o mundo, né? Atravessada por essas experiências nossas, né, latino-americanas. E também tem outra referência muito forte, que é o livro Filhas de Lavadeiras, né? Ele é referenciado no filme, da escritora Maria Helena Vargas, escritora brasileira, né? Membro da Academia Pelotense de Letras e uma das pensadoras da Lei 10.639, que foi uma lei que você trabalhou também, né, junto, pensou junto. Então, como que essas mulheres vão constituindo o seu pensamento e a sua produção. E, finalmente, né, algo que me impactou muito
Eu conheço algumas dessas personagens que estão no filme, que são estudantes da Universidade de Brasília, né? Entre elas tem a Ellen Batista, que ela, né, muito tem uma expressão na narração dela que ela fala: é sentir que estou lavando a dignidade da família. A conquista de Ellen é a de tantas mulheres que a antecederam e que virão. Eu sinto esse movimento circular neste filme, né, Filhas de Lavadeiras, e também no filme Mulheres de Barro. Foi com você que eu aprendi sobre a circularidade do pensamento e da filosofia africana. E eu queria que você compartilhasse um pouquinho com o público sobre essa percepção sobre a circularidade. Obrigada, Edileuza. Passo a palavra a você. Bom, eu que agradeço. Eu acho que vocês têm aí um texto na mão, então na cabeça, pelo menos, eu convido, desafio até o grupo a escrever esse texto, porque eu acho que falta muito pouco, né? Assim, que você traz na leitura de vocês é muito simbólico e, ao mesmo tempo, tem sido muito caro para mim. Então, eu primeiro queria agradecer as questões e convidar realmente para esse texto. Eu vou tentar, porque é muita coisa, eu vou aqui tentar, e eu acho que respondendo a esses tantos elementos que vocês trazem, né? Bom, eu conheci Dona Maria Helena Vargas em 2005. Eu venho para Brasília em 2005 trabalhar com a implementação da Lei 10.639, é nesse momento que eu a conheço, e logo sou apresentada às Filhas de Lavadeiras, que foi o livro que ela escreveu, um dos livros, porque ela deixou um legado assim enorme. E eu nem pensava em fazer cinema naquela época, o cinema estava muito longe da minha existência, mas quando eu li o livro, eu disse a ela: caramba, esse livro é um filme, precisa fazer esse filme. E em 2009, muito precocemente, Dona Maria Helena foi para o Orum. E, bom, eu fiquei com essa meia dívida, assim, né? Esse filme, esse livro precisa ser feito um filme. Em 2012, já no doutorado. E aí acho que é importante falar desse lugar, porque eu entro no doutorado com o desejo de escrever histórias de amores. A minha questão naquele momento era indagar por que o cinema, como o maior propagador do amor romântico, ele não nos contempla, por que não existe histórias de amor em que nós, mulheres negras, somos as protagonistas. E, bom, era outro momento, né? Bem antes do golpe, eu consigo uma bolsa, vou estudar, então, um documentário em Cuba, e, enfim, quando eu retorno, eu vou gravar com um grupo de mulheres que são congueiras e paneleiras lá do Espírito Santo, meu local de origem. É nesse momento que eu apresento a um grupo de mulheres, esse grupo de mulheres, o filme Assédio, do Bertolucci, que é um filme que eu considero como um filme de amor, a história, sem dar spoiler, é um filme de 1997, a história é de uma mulher negra africana, embora o filme não indique que país africano é, o filme é filmado em Gana, e essa mulher, fugindo de uma ditadura militar, vai para Roma,
ela é enfermeira e vai estudar medicina, e para manter os custos do curso, ela trabalha como empregada doméstica na casa de um pianista que se apaixona por ela, e ela se apaixona por ele, enfim. Aí vocês veem o filme, vale a pena. Convidem seus amores para ver Assédio. Bom, e é um filme que eu dialogo muito com um filme que ainda não foi feito, da história de Chica da Silva. Porque Chica da Silva também foi uma mulher negra que foi amada, só que tanto na televisão quanto no cinema, para que essa mulher tenha afeto, ela tem que ter um sexo quase que animalesco, ou nem quase um sexo animalesco. Ela precisa se desfazer de toda a sua humanidade, né, para ter o afeto daquele homem, o que não é verdade, né? Tanto no cinema quanto na televisão mostra uma Chica da Silva que quando o contratador vai para Portugal, ela cai no ostracismo. Isso não é verdade. Chica criou muitos filhos, todos foram para a escola. Depois que o contratador vai embora, e na minha opinião ele morre de banzo, ele morre de saudades, porque ele não consegue voltar, ela ainda funda 17 irmandades. E qual era o papel fundamental dessas irmandades? A educação. Então, eu estou contando tudo isso porque eu acho que essas histórias também estão interligadas às filhas de lavadeiras, porque suas mães também sacrificaram suas vidas para que essas mulheres pudessem ter acesso à escola. Se elas não tiveram, minhas filhas, ou minha filha vai ter, né? E isso está muito na fala de cada uma. E aí, assim, também é meu primeiro filme financiado. O filme foi financiado pelo Fundo de Cultura do Distrito Federal, e daí a importância desse financiamento, porque eu pude colocar quase tudo no filme. Eu pude gravar no Distrito Federal, mas também no Rio de Janeiro, né? Por isso eu trouxe pessoas tão caras também ao cinema, como Dona Ruth de Souza, foi um dos últimos trabalhos que ela fez. Foi homenagear também outras, em nome da Everlane, que é uma cineasta sergipana, que é né, dessa nova geração aí que tem feito filmes incríveis, que também foi estudar em Cuba. Então, o Reflexo é um dos trabalhos que ela realizou na escola. Então, trazer essas imagens de lençóis do filme. Eu também gravei imagens de lençóis, mas era muito importante fazer esses intertextos, né? Levar um grupo de amigas para o Rio, para que elas encenassem uma lavagem que estava tão presente na minha memória. E aí foi a combinação disso tudo, né? Do que você bem disse, que Conceição Evaristo, que também é uma querida que está no filme, tem chamado de escrevivência. E penso que tudo isso se liga a essa memória ancestral de nossas mães, de nossas avós, mas que a gente tem rompido com isso, né? Então, uma das críticas que eu recebi em relação a esse filme, que é um filme de cabeças falantes. E aí, na ocasião, eu disse para a pessoa que, ok, é de fato um filme de cabeças falantes, porque nossas cabeças foram durante 500 anos silenciadas. Então, eu quero fazer filme de amor, e vocês vão me ver fazendo muitos filmes de cabeças falantes, porque nós mulheres negras, ainda temos muito que falar.
E é um desafio fazer. Bell Hooks dizia que o amor é revolucionário. Então, falar de amor, viver de amor, fazer filme de amor e fazer filme de mulher preta, falando de amor, eu não tenho dúvida do quanto que isso é revolucionário. Muito revolucionário. Te ouvir é revolucionário. Eu quero te pedir desculpa porque minha garganta está bem ruim hoje. Edileuza, chegaram aqui algumas questões e comentários. Posso partilhar contigo? Por favor. Bom, Ana Gretel é uma professora lá da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, também nossa parceira aqui no projeto, e ela diz o seguinte, que uma imagem semelhante ao filme aparece no filme de Almodóvar, Dor e Glória, quando a protagonista lembra de cenas de lavagem de roupas no rio, secagem nas plantas em um ambiente fortemente feminino. A Maria Célia Orlato, Selem, ela diz que sobre o poema, né? O poema que é narrado pela professora Cristiane Sobral e é da Conceição, né? Dizendo que é lindo e é lindo mesmo. Parece que tudo, né? A voz da Cristiane com a imagem produzida por vocês, a personagem, parece que é um encontro, assim, é a coisa mais linda aquilo, sabe? Assim, é de uma potência fora do comum. E ela diz o seguinte, a Ana Gretel vai e fala de novo, né? Que para ela, essas lembranças, né, dos filmes e também imagino que as próprias memórias delas e dessas mulheres são muito fortes para ela. A Maria Célia também fala que lembrou de um filme Tambores de Água, um encontro ancestral da venezuelana Clarice Duque. Não sei se você a conhece. E a Suzana Xavier falou, gente, quantas maravilhosas no debate. Minha mãe também lavou muita roupa para fora e a gente ajudava. A dona Desi também era famosa. E Rosa pergunta, gostaria, Edileuza, de te ouvir, se possível, sobre o lugar da água nessa transmissão de saberes, da água e o feminino. Se há uma marca especial com esses pactos geracionais. Concursos da vida que envolvem reviravoltas e desvios, não necessariamente fluidez, mas desafios. Bom, eu quero agradecer aí a todos os comentários e, enfim, e partilha, né? A gente está aqui partilhando e é muito legal sempre exibir esse filme e partilhar com esse público que me acolhe. A gente acaba de ser selecionado pela Academia de Cinema da França. O filme vai passar em várias cidades da França e mais 8 capitais europeias, agora no verão, em junho, no verão europeu. Eu tô contando isso em primeira mão, também para partilhar, né, o quanto que esse filme ele tem ganhado o mundo. Isso, isso é muito gratificante. Eu, eu como professora do audiovisual hoje, eu tenho insistido muito na ideia de que cinema só é possível por conta do coletivo. E aí, Filhas de Lavadeiras também tem esse lugar de trazer muitos coletivos, né? A Conceição, que é minha amiga,
ela gravou o poema, mas não ficou bom. E eu disse isso para ela: você escreve muito bem, mas você declama muito mal. É, enfim, a gente conversou isso tomando uma cerveja, um grupo de mulheres lá do Rio de Janeiro, um grupo de cervejeiras feministas tem feito cervejas com rótulo de mulheres, e uma dessas mulheres é a Conceição, que me contou todo o processo que foi chegar à cerveja Conceição Evaristo. Está no mercado. Eu não estou fazendo, não estou ganhando nada para para fazer a propaganda, não, mas vale a pena. É uma IPA assim, bem concentrada, muito, muito gostosa. Estou falando tudo isso para trazer Cristiane Sobral aqui, que também é uma amiga querida, professora, poetisa, escritora, que tem livros que também muito importante, um que eu mais gosto que também é um poema, Não Vou Mais Lavar os Pratos, aprendi a ler, porque eu acho que a educação ele nos dá essa potência, sabe? Não vou mais lavar os pratos, cansei, agora eu vou ler, porque estava predestinado a mim esse lugar que a minha avó ocupou, que a minha mãe ocupou, de lavadeira, de empregada doméstica, e não só a mim, a cada uma dessas mulheres. E aí é exatamente a educação que possibilita esse rompimento. É a educação que, por isso eles têm tanto medo, né? Por isso está aí os direitosos de plantão contra a lei de cotas, por isso que um dos principais ataques à presidenta Dilma foi a PEC das domésticas. Óbvio, a gente vive num país escravocrata, foram 500 anos de escravidão. Todo mundo aqui nessa sala conhece a história de pelo menos uma pessoa que foi criada como se fosse da família. Só que essa pessoa que foi criada como se fosse da família, ela não dormia no mesmo quarto que os filhos, ela não foi para a escola, para a mesma escola que os filhos dessa pessoa que a criou como se fosse da família. Muitas vezes sequer ela comia aquilo que aquela família comia. A gente acabou, domingo apareceu aí a história de uma mulher de quase 90 anos, mais de 50 anos, vivendo numa situação análoga à escravidão. Então, aprender a ler, ir para a escola, entrar na universidade, é revolucionário. E isso incomoda muita gente. Então, quando fazer ecoar todos esses tambores, trazer todas essas águas, e a voz da Cristiane Sobral também ocupa esse lugar das águas, né, do lavar nossa dignidade, de lavar nossa honra, de lavar possibilidades de futuro, porque eu acho que é o que falta nesse país, sonhar. Né? Nós só chegamos aqui porque as nossas mães sonharam em ter uma filha dentro da universidade. E trazer também a fala das meninas que foram minhas alunas, né? Da Ellen, da Iris, cara, era mostrar que é um contínuo, porque são meninas muito novas, cujas mães estão ali ainda lavando roupa, ainda sendo empregada doméstica, mas elas quebram esse paradigma. E a Ellen fala isso: eu e a minha irmã não seremos mais empregadas domésticas. Não, que a gente honra esse lugar que essas mulheres ocuparam, mas o nosso futuro é outro, o nosso futuro é aquilo que a gente deseja ser. Então, não tem limite para o futuro, né?
sobretudo quando a gente consegue fazer essa fluidez. E aí eu acho que o elemento água, que é o elemento desse filme, não só por conta das águas que têm lavado as roupas, que lavaram as trouxas de roupa dessas mulheres, mas essa água de Oxum, que nos possibilita ouro, beleza, que nos possibilita felicidades. É muito emocionante ouvir. Temos mais uma pergunta aqui da Emília. Ela fala, né, que sempre muito bom te escutar, Edileuza. Sinto que o filme traz muitas reflexões sobre educação, suas potências e conflitos. Como cineasta educadora, como você tem visto o cenário de formação em audiovisual no DF atualmente? Eu acho que o DF vive um momento muito feliz. A gente tem lá em Ceilândia os Jovens de Expressão, que tem feito coisas maravilhosas, filmes significativos. E na outra ponta, também na periferia, no Recanto das Emas, a gente tem o Instituto Federal de Brasília, Recanto das Emas, que também tem feito um trabalho grandioso, né? Eu sei de toda a luta da volta do curso de cinema na UNB, né? A UNB que foi pioneira no curso de cinema e, enfim, acabaram, né? Mas eu acho que hoje há todo um movimento para que volte, né? O curso de cinema na UNB, mas eu quero trazer esses dois espaços periféricos, o Recanto IFB do Recanto das Emas, os Jovens de Expressão na Ceilândia, porque essa juventude tem feito filmes com compromisso, né? Assim, bom, eu entro no cinema a partir da publicação da coleção Negritude, Cinema e Educação, Caminhos para a Implementação da Lei 10.639. Então, esse é o espaço que me leva à realização. Antes eu era só uma apreciadora do cinema e eu sempre levei o cinema para dentro da sala de aula. Então, escrever e organizar a coleção Negritude, Cinema e Educação foi o passo para querer também ser realizadora, para querer contar outras histórias. E aí eu sabia que isso somente era possível, contar essas histórias somente era possível se eu tivesse realizando. Então, eu acho que é esse encontro, mas eu vejo o audiovisual no Distrito Federal como um elemento promissor, assim. Ademais, somos a Secretaria de Cultura tem e não por graças a governo nenhum, mas pela organização da classe artística brasiliense, o maior fundo setorial de cultura do Brasil. E isso é muito importante. Que histórias queremos contar, que histórias queremos. Eu sei que tem muita coisa ruim aí, né, circulando, mas também tem muita coisa boa. Quem não foi no cinema ainda vê Medida Provisória do Lázaro Ramos, aproveite, vá assistir, leve seus amores ao cinema, porque é isso, né? Se a gente se perguntar qual foi a última, ainda mais porque estamos saindo, oxalá que esteja de fato saindo de uma pandemia, né, que nos deixou fora de cena por 2 anos,
Então, é agora que as pessoas retomam a cena cultural da cidade, mas qual foi a última vez que adentramos no cinema, né? Que filme fomos assistir? Então, ir ao cinema, assistir cinema realizado por pessoas pretas, por pessoas LGBTQIA+, por mulheres. Isso é muito importante, né? Porque é essa galera que tem se diferenciado no dentro do cinema, né? Assim, as mulheres, quando fazem cinema, revolucionam. Os negros, quando fazem cinema, revolucionam, né? Então, acho que não sei se eu consegui responder, mas eu acho que é um pouco isso. Muito obrigada. Temos mais questões. Vamos que vamos. Sigamos no diálogo. Emília segue perguntando, né? E aí eu vou, se a Emília me permite, minha colega do projeto, eu vou integrar também uma inquietação minha na pergunta dela. Gostaria de te escutar um pouco sobre o processo de construção da linguagem visual do filme, se possível. Senti as composições muito cuidadosas e vi nos créditos que teve direção de arte, função que não me parece tão comum aparecer em documentários brasileiros. Eu queria que você comentasse isso. Sobre o processo de construção da linguagem visual, eu queria ouvir você sobre os encontros com personagens tão diferentes, porque o que eu sinto no filme é que há pessoas que são famosas, né, muito conhecidas, e outras no campo das pessoas comuns, né? São personagens comuns e ilustres, né? E como que você vai construindo esse caminho? Queria de novo te ouvir um pouquinho, insistir nessa pergunta sobre a questão da circularidade dentro do seu trabalho, porque é muito presente, né? Como é que isso se dá assim na sua vida e na sua construção, assim? É isso. Então, eu acho que é um pouco natural, assim, essa coisa de onde venho, e aí trazer essas mulheres que são referências, passar por essa construção de mulheres que são pessoas também famosas, mas para o seu núcleo familiar, que não são famosas para o mundo, e fechar esse ciclo com a nova geração. Então, eu acho que essa circularidade ela também está presente na própria minha existência, né? Assim, eu sou avó de 2 meninos. E eu fico muito mais encantada com a possibilidade deles terem uma avó do que com os netos, assim, feio isso, né? É, mas é que é um privilégio ser avó, e mais privilégio ainda é da minha mãe, que é bisavó. Então, mas ao mesmo tempo que pode parecer piegas, é entender esse círculo, né, que é natural, assim, das renovações, de quem é o Kamal, de quem é o Davi, e é muito bonitinho, assim, quando o Kamal, que tem 7 anos, a minha avó é cineasta, e os coleguinhas nem compreendem o que ele está falando, mas não, ela pode vir aqui na escola dar uma oficina, porque ela é cineasta, ela faz cinema, e isso é empoderamento, sabe? E isso é muito legal, e isso talvez, mais do que circular, ele é aspiral, porque o círculo também é aspiral. Então, esses elementos da minha produção mesmo, eu acho
que ocupa esse lugar da mulher que eu sou, né? Da mulher que eu tenho me tornado. Esses elementos presentes no filme, nada deles é por acaso, né? Nenhum desses elementos. Sim, não é comum ter diretor de arte em documentário, mas aí o que separa o documentário de um filme de ficção? Né? Porque o nosso primeiro documentário na história do cinema, que é Nanuque, ele foi um filme encenado. E em Filhas de Lavadeira também tem a encenação, porque aquela cena do Rio foi uma cena encenada. Aliás, foi uma cena difícil pra caramba, um lugar difícil, mulheres mais velhas, como Dona Lídia Garcia, que estou aqui mandando um beijo para ela e para todas as lindas as meninas que gentilmente cederam suas imagens e toparam fazer aquela cena. Enfim, a gente não tinha grana para custear a cena, mas estava lá. Então, eu penso que quando você tem o propósito de fazer cinema com cuidado, respeitando o set, respeitando aquelas mulheres que estão ali, que são parceiras. Veja, num dos depoimentos, uma depoente, depois de horas conversando, né? Porque vocês têm 22 minutos de filme, mas eu tenho quase 50 horas de imagens e som. E aí, num desses momentos, uma depoente disse que ela tinha sido violentada pelo padrasto, pelo namorado da mãe, e que ele ameaça. A mãe faleceu sem saber dessa história, porque ela ela era ameaçada se ela falasse para alguém, ele dizia que matava a mãe, enfim. E quando nós saímos do set, todo mundo ficou muito tocado na hora, choros, enfim, uma pessoa da equipe disse: "Tá vendo? As mulheres negras são violentadas. Isso tem que estar no filme. Isso precisa estar no filme, porque as mulheres." Eu falei: "Olha, eu jamais colocaria isso no filme." E se eu achasse muitíssimo necessário essa cena, se essa cena fosse realmente, né, ser a cereja do bolo, antes de botar o filme na rua, eu ia pegar esse último corte e apresentar a ela e dizer: "Olha, aparece isso aqui, tudo bem?" Porque eu acho que é entender que quando você tá ali entrevistando, filmando essas mulheres, você está partilhando histórias, você está partilhando memórias, e isso é muito sagrado. Então não dá para botar na tela qualquer coisa, tem que ter um cuidado. E aí eu acho que é esse lugar que eu tenho ocupado, sabe? Do cuidado, da parceria com quem eu estou filmando, de entender que elas não são personagens, elas estão ali. O filme só existe por conta da existência delas, porque elas me emprestaram suas histórias. Então, e isso, eu, né, já antes mesmo de fazer filme, já era um princípio, mas eu devo dizer também que estudar na Escola de Cinema e TV em Santo Antônio de Los Banhos também me traz isso, sabe? Também me traz
cuidado no filmar o outro, de entender as partilhas mesmo, né? Assim, de entender o cinema como esse lugar de construção coletiva, de memória, de ancestralidade, enfim. A professora que falou no filme Tambores de Água, até anotei aqui, da cineasta venezuelana, eu não conheço a Clarice Duque, mas já vou procurar o filme, porque eu acho que é isso, assim, né? As memórias estão aí, a gente traz uma, outra como referência, mas aí o filme remete a outros elementos. Por isso que esse elemento água ele é tão presente, né? Ele está ali lavando assim e trazendo, né? Outras possibilidades. Bom, acho que está bem, como seu filme, o tempo de Cronos é menor do que o de Kairos. Então, assim, acho que a gente tem mais questões aqui. Vou apresentá-las, compartilhá-las com você, e depois a gente já segue para o encerramento, porque, né, já estamos bem tomadas aqui por essa energia. A última questão é: o que você diria sobre a geração atual de mulheres cineastas brasileiras e latino-americanas? Há um movimento específico? Como elas têm pensado a latinidade? Existe uma marca em sua arte que lhe chama atenção? O Brasil se diferencia ou podemos pensar em uma linhagem latino-americana? Eu imagino que essa pergunta é de Rosa, mas posso estar errada. Eu não capturei a pessoa aqui, mas eu acho que é. Pergunta difícil, né? Mas assim. Ela disse que sim. Então, eu agradeço a questão, Rosa. Eu vou tentar. E eu quero começar tentando falando de Adélia Sampaio. Adélia Sampaio é a primeira cineasta negra brasileira. A Adélia tem 77 anos, está viva aí, produzindo. E, e ela trabalhou com vários caras do cinema novo. A Adélia também foi filha de empregada doméstica, enfim, tem uma história linda, uma história de sucesso. A Adélia foi a primeira cineasta latino-americana a escrever e dirigir um filme lésbico. E essa mulher foi totalmente apagada do cinema brasileiro, do cinema latino-americano. O filme. Esqueci, que horror. Eu esqueci, vou lembrar, espero lembrar antes da gente finalizar. Ele está disponível no YouTube e é uma história de lesbofobia, e o Brasil é o país que mais mata LGBTQIA+, assim como tem matado negros, né? A cada 17 minutos, um jovem negro é exterminado. Isso é muito grave, mas eu penso que gerações de mulheres cineastas brasileiras e latino-americanas têm possibilitado esses filmes. A gente entraria numa conversa que se estenderia aí
a tarde inteira. Mas se a gente pensar, por exemplo, em filmes A Que Horas Ela Volta, Que Bom Te Ver Viva, Desejo Proibido, enfim. E a gente vai ver que são Amor de Ori, Café com Canela, enfim. São filmes que vão falar desse cotidiano, sabe? Que vai trazer elementos da nossa desse lugar de ser mulheres latino-americanas, enfim, que é tão caro, um espaço tão caro a nós, né? Aqui em Brasília também, várias cineastas de responsa, assim, estou lembrando aqui da Flora Gomes, que com o filme Da Raiz às Pontas, enfim, eu acho que eu não tenho muito o que dizer para essa geração, eu tenho muito que escutar, né? Porque é uma garotada assim, que tem feito filmes de excelência, assim, que, cara, quando eu vejo Café com Canela da Glenda Nicásio, eu penso que sim, um outro cinema é possível, sim, a gente está contando outras histórias, e isso é muito significativo, né? Assim, pensar que em 1984, a Adélia fazia o seu primeiro longa-metragem. E aí, se a gente perguntar às pessoas aqui, que filme de mulheres negras você conhece? Quantas cineastas negras você conhece? No geral, as pessoas têm muita dificuldade em... Amor Maldito é o nome do filme de Adélia, né, que é esse filme que eu falei, que é um longa-metragem que está disponível, que é um filme que conta uma história de lesbofobia. Amor Maldito foi o primeiro filme lésbico da América Latina. E é isso, feito por uma mulher. Já disseram isso, né, que as mulheres hão de governar o mundo, porque quando a gente governar o mundo, vai ser um mundo de paz, de acolhimento, vai ser um mundo de mais esperança, porque a esperança é feminina. O seu filme já reflete esse mundo que nós estamos construindo. Bom, não tenho novas questões aqui vindas do público. Eu gostaria de passar. A Rayane está me ouvindo, Rayane? Ela ficou fixada na tela para mim. E para você, Edileuza? Também, ela tá, acho que ela perdeu a conexão, Ela está congelada na imagem. Ela vai voltar, vamos esperar. Voltou, não, a Andressa está aí. Oi, Andressa, obrigada. Então, vou repetir que o filme de Edileuza é realmente a construção desse mundo que ela já está construindo, né, para nós e conosco. Muito obrigada. Eu queria caminhar, então, primeiro passar a palavra para a Edileuza, para comentários finais que você queira, convites para coisas que você anda fazendo, que eu sei que faz muito. Já fez aí uma notícia boa sobre o filme lá na França, vai caminhar por lá. Conte mais para a gente. Bom, então,
Eu estou dando um curso de cinema negro pelo Instituto de Cinema de São Paulo, é um curso gratuito, começou ontem, tem na próxima quarta e na próxima semana, segundas e quartas-feiras, serão 4 encontros, é um curso gratuito para quem quiser chegar, é só procurar aí as redes sociais que está lá. Tem também um curso que começa hoje sobre mulheres no cinema e outro sobre cinema queer, que começa, acho que esse começa em maio. Dia 3 de maio eu vou estar numa live também de cinema negro. E a gente está na pré-produção da mostra Adélia Sampaio, é uma mostra que a gente realiza aqui em Brasília, de cinema de mulheres negras. Desde o ano passado, por conta da pandemia e da mostra se tornar online, esse ano, oxalá que que a pandemia acabe e a gente possa realizar o filme, a mostra presencialmente. Ela vai acontecer em novembro desse ano. Essa mostra é uma homenagem à Adélia Sampaio, porque a gente acredita que homenagem se faz aos vivos, né? Às vivas. E, enfim, eu quero agradecer imensamente a você, Alessandra, em nome do projeto. É um projeto extremamente importante, me sinto muito honrada de estar aqui partilhando essa tarde com vocês. Queria agradecer todo mundo que esteve conosco, estão aqui conosco, né? Pelas perguntas, pelas questões, mas sobretudo pelo o fato de estar aqui, dessa troca, de se dispor, a gente está contando causos, né? Partilhando, eu acho que a partilha é esse elemento. Queria, quero, né, agradecer as meninas da Libra, enfim, agradecer ao NB, gratidão, é isso, eu acho que é a palavra. Obrigada, assim, eu queria também aproveitar para agradecer, acho que foi a Andressa que fez a tradução em Libra, né, do filme. O filme também tem janelas de acessibilidade, e aí a gente vai ver aqui com o projeto uma forma de disponibilizá-lo por uma semana, enfim, com essas janelas de acessibilidade. Então, é isso. Gratidão, muito obrigada. Nós que agradecemos. Bom, vamos encaminhando para o final. Mais uma vez, eu quero agradecer profundamente a oportunidade de assistir a esse filme tão maravilhoso, que fala sobre mulheres incríveis. E quero agradecer a participação das pessoas que nos acompanharam ao longo dessa tarde, as perguntas, os questionamentos. Reforço, né, os nossos canais na rede social. Nós vamos, à medida que o projeto vai retomando, a ideia é a gente compartilhar essa agenda maravilhosa reforçar, né, a partilha que a Edileuza fez das atividades, dos cursos. Nós vamos disponibilizar nosso espaço também para partilhar das atividades que você indicou agora, tá? Lá no nosso espaço. Bom, queria agradecer a presença de todo mundo, agradecer
as meninas, né, que estiveram conosco e que bravamente fizeram a tradução em Libras online. Obrigada pela disponibilidade. Agradeço as minhas parceiras do projeto e quero agradecer também as parcerias institucionais que fazem com que esse projeto seja possível, né? Sobretudo ao Decanato de Extensão da Universidade de Brasília. Bom, nós também seguimos com uma agenda, né? No próximo mês, no dia 24 de maio, às 18 horas, nós vamos ter o nosso próximo encontro, que vai tratar do trabalho de uma artista plástica do município, cidade de Salta, na Argentina. Ela se chama Naya Mar, né? E o trabalho dela vai ser comentado por uma mulher mexicana que se chama Paola Ricard. E é isso. Agradeço a presença de todas, de todos e de todes nessa tarde maravilhosa. E até mês que vem. Tchau, tchau. Obrigada.